momento maluco, né? Você vê desde esse soft porn, alguma coisa assim, ou a pessoa que pega, vai na igreja, não sei o quê, tem aquela coisa... a mulher não pode usar um decotinho. Quase que muçulmana, né? Tô vendo a hora que os caras vão adotar a burca. Os caras estão prontos para adotar a burca. Por aqui, viu? Falta isso. Pois aí eu não vou... tem até a história, não sei se o Marcelo vai falar, tem o tal do rabo quente lá, né, também. A crente da bunda quente? Que eu tive que pastorear a crente da bunda quente. Olha, tem de tudo. Você quer algumas histórias? Vamos lá. Conta a história, mas cuidado com as palavras aí pra não cair a live. Vai lá, conta aí. Tinha uma Gutia lá, super gente boa, amava aquela mina, nossa, gente boníssima. Aí conversa vem, conversa vai. E igreja ultrapentecostal, aquelas que, namorado beija na boca de selinho, só vai ver a mulher pelada na noite de núpcias, e caramba, 4. E a mina detonou, deu detalhes sórdidos. Conta mesmo? E contava? Contou tudo, liberou. E aí eu olhei para minha mulher, ela olhou para mim, sabe assim, o que você vai... Sabe aquela cara de o que você vai aconselhar? E assim, eu sempre fui o cara do respeite o foro íntimo. Você segue as regras do foro íntimo se e quando você quiser. Não é problema meu, é entre você e Deus. E eu aconselho se você tiver alguma dificuldade. Ela, o que eu faço para parar com isso? Ela queria parar. Queria parar. Aí, cara, assim... só tem um jeito de parar. O cara é comprometido, ele é casado, ele é alguma coisa... não sei. Eita. Aí, sempre complicando, assim. Mas ela... Vai lá, tenta propor para ele um namoro mais cristão, se é o que tá te incomodando e tal. E para levar isso, para falar que eu não tive um discurso ultramoralista pro pastor que me supervisionava, porque eu não era pastor, eu pastoreava, é diferente, né? Eu era de fato, mas não era de direito. E, cara, não levava, ficava só entre nós. Mas ela era virgem? Ela era da igreja. Não, virgem. Minha orelha é virgem, então, né? Calma, mas aí é que tá. A hipocrisia maior, porque eu não vou contar exatamente detalhes sórdidos, não posso contar, mas eu conheço literalmente, porque a gente sempre escuta essa história, mas conheço literalmente a menina que era virgem e vamos dizer, a porta dos fundos estava totalmente liberada, mas era virgem. E fazia questão de... Tinha ímen, vamos falar os termos biológicos. Então, fazia questão de especificar isso e deixar claro. Olha aqui. E era um troféu. Era um troféu. Ou seja, como diz a velha piada... Travou, Marcelo. Bem na hora da velha piada. Perdemos a piada do Marcelo. Perdeu a piada. Voltou. Marcelo, fala aí a piada. Repete a piada aí, que travou. Não, pelo amor de Deus. Ela é politicamente ultra incorreta. Não, travou por isso. Então, foi o clube. Não, é uma coisa que falava sobre a questão da virgindade, né? Que o cara pegava, ele queria uma mulher virgem. Nos tempos em que se buscava uma mulher virgem. Nossa. Mas pior que ainda se busca. Né? Ainda se busca. Posso perguntar uma coisa para vocês, fazer um parênteses? Cara, como é uma virgem, é legal? Eu achei uma bosta, cara. É uma porcaria, exatamente. Não faz sentido. Não faz sentido você querer isso, né? Porque é uma... Se mas você tá apaixonado, beleza, vai fundo. Agora, buscar isso, bosta, cara. Mas olha, em um determinado momento, isso era fundamental para determinados idiotas, né? Não, mas era... Calma, biologicamente falando, é para você ter certeza dos seus genes serem passados pro futuro. Era seu. Aí faz sentido, faz sentido. Aí nesse caso. O cara pega, né? No caso histórico, né? Vamos dizer. No caso lá do passado. Isso. Fala aí, bom, vocês querem ouvir a piada ou não querem? Não, desculpa, perdão. Vai lá. Então, aí o cara pegou, né? A menina pegou, ela, como diz a coisa, dava mais que chuchu na serra. Aí arrumou um namorado, não sei o quê, e o cara era aqueles caras tradicionais,
sonhava com uma menina virgem. Aí a menina foi procurar um médico para ver se tinha jeito de reconstruir plasticamente o ímen, né? E o cara falou, não, mas não sei o quê. Bom, tá bom, vai, eu vou dar um jeito de reconstruir. Né? Aí o cara usou uma pele de salsicha e colocou lá no negócio assim. Aí, beleza, casaram esse negócio, chegou na noite lá, o cara pegou e sentiu a coisa, o rompimento do ímen, não sei o quê, né? Daí ele tava meio... De manhã o cara tava meio encanado, assim, ela falou, oi, bem, mas o que aconteceu? Por que você tá tão preocupado? Não, foi tudo ótimo, foi ótimo ontem à noite, foi tudo bem. Só queria saber quem escreveu o Swift nessa pele. Contei mal a piada, mas também não tinha... Mas era uma das piadas que era em voga dessa coisa, já colocando como é idiota essa necessidade. E tinha médico especialista nisso, inclusive, né? Eu não sei, aí já não sei. O Nelson Rodrigues tem um monte de história sobre isso. Começo do século XX, sim. Século XX mesmo. O Nelson tem um monte de história sobre isso. O Nelson Rodrigues, cara. Pois é, um monte. O Nelson Rodrigues já era bem... tem um conto do Nelson Rodrigues que eu amo. É um dos maiores líberos contra a hipocrisia. Sim. E a gente teve um grande intelectual. Sim. Ele falava, o cara era casado, tinha uma vida de merda no casamento, a mulher nunca dava para ele, era um saco. Aí a mulher largou dele, pegou os filhos, levou embora, tal, ele, cara certinho, pagava pensão, tal, mas arrumou uma namorada. A puta de uma gostosa, aquela mulher voluptuosa que dava para ele até afinar o pau. E para ele, mais uma galera. E mais a torcida do Flamengo. A turma toda. E aí as vizinhas começaram a se arvorar. Nossa, que horror. O fulano, que tinha uma família tão bonita, tal, agora tá com essa aí, com essa sirigaita, não sei das coisas. Aí resumo da ópera. Chegou lá a ex, falou, não, como é que você me troca por essa? Ah, não troquei ninguém, tá? Até a hora que o cara se enche e fala, o quê? Você tá falando do quê? Porque ela sai com todo mundo? O que você prefere? Comer um prato de bosta sozinho ou dividir um filé mignon com mais 9? Eu acho ótimo. O cara tava feliz, tava bebendo, cara tava feliz da vida, deixa o cara, pô. E fidelidade, dane a fidelidade, nunca me trouxe felicidade. Pra ele, né? De assédio, de não sei o que, me lembrou uma crônica do Stanislau Ponte Preta. Ah, maravilhoso. O antológico Lalau, como ele se próprio diz. É o Sérgio Porto, né? O nome real do Stanislau Ponte Preta, né? E ele tinha um personagem que era o Primo Altamirando, vulgo o Mirinho. E teve um dia, e o Mirinho era aquele cara absolutamente nojento. E uma das coisas que o Mirinho adorava fazer era assediar as empregadas do prédio, todas. As empregadas. Aquele cara bem escroto mesmo, né? Aí o menino consegue pegar e o local preferido do abatedouro, palavras do próprio Stanislau, do antológico Lalau, era o terraço do prédio, que era lá em cima de tudo, né? Onde ninguém ia lá e o menino costumava levar as meninas lá para cima, tal, para pegar se conseguir alguma coisa. Às vezes sim, às vezes não. Né? Era um assediador bem escroto mesmo. Mas tá lá ele lá, bem bom com a menina, meio bem coisa, a menina meio desconfortável, mas de repente ela ouve assim, vê no céu e aparece um disco voador no meio da história. Ela fala, gente, o que é aquilo? Um disco voador. Aí o Mirinho, tal, com medo de perder a questão, ele fala, finge que não vê, finge que não vê. É uma crônica maravilhosa. As pessoas devia ser obrigatório na escola você ler o FEBEAPA, o Festival de Besteira que assola o país. Aliás, você ia ver muito, porque como estava se falando do período militar,
ia se ver muita coisa, ia se entender muita coisa que aconteceu nesses últimos 4 anos. Então, mas sabe o que acontece? Eu acho, sinceramente, que a literatura é dada em época errada. Por exemplo, você vai ler uma coisa intelectualmente rebuscada, porque o linguajar pode ser popular, mas intelectualmente falando é rebuscado. Machado de Assis. Primeira vez que eu fui obrigado a ler Machado de Assis na escola, eu tinha 12 anos. Cara, não me interessava o alienista. Me interessou o alienista depois, com 20 e poucos, que eu entendi a ironia do alienista, do Brás Cubas, do Canto do Galo e de outras obras do Machado de Assis. Aí sim a ironia me contagiava, me dava... Cara, agora, Nelson Rodrigues foi uma tia minha que me deu, cara, mais ou menos a mesma idade. Eu pirei. Por quê, cara? O que um moleque de 13 anos de idade quer? Putaria! Velho, ensina o moleque a ler. Eu com 15 anos, estava toda aquela fase, deprê, revoltado e tal. Me dá... Oi? Eu não. Você de jeito nenhum. Você não. Você nasceu puro. Marcelo puro. Imagina. Eu pegava e falava com o Padre Antônio. Eita, aí dá problema. Eu ia na igreja, padre, pequei contra a castidade. Era uma maravilha, porque eu pecava direto contra a castidade. E era só rezar 2 Ave Marias e estava tudo certo. Cara, eu pecar contra a castidade levei um tempo, viu? Eu demorei para começar. Porque era assim, pequei contra a castidade. A primeira pergunta era sozinho ou acompanhado? Pode ser sozinho também, não é verdade? Tem isso. Então a multa é maior. Aí ferrou. A multa é maior se for acompanhado? Como é que funciona essa mecânica aí? Pois é, um dia eu falei, menti. Falei acompanhado. Né, para ver se mudava. Era a mesma reza, cara. Era 2 Ave Marias e um Padre Era só curiosidade do padre. Era só... mas mesmo a Salve Rainha, né? Eu tive que aprender tudo isso. Pai Nosso, beleza, é lindo. Muito tempo, agora a Ave Maria. O pecado contra a castidade foi sozinho. Só fui conseguir acompanhado depois de um certo tempo. Então. Eu estava pensando que era só um acompanhado que valia. Mas é uma história longa, deixa eu falar. Eu sou filho primogênito de uma família matriarcal. Eu sou o único homem durante os primeiros 15 anos da família. Aí que nasceu meu primo. Então, cara, ninguém tinha... Década de adolescente, década de 90, comecinho da década de 90. Então nunca ninguém me explicou nada. Então, para eu sexualizar, levei tempo. Bom, como eu sou muito mais velho que vocês, a minha década é outra, né? Já era o momento. E era muito engraçado, porque minha mãe, que era religiosa, meu pai, completamente ateu. Então, era uma... Mas minha mãe obrigava a gente a ir na igreja. Aí à missa. Aí na missa. Eu gostava que meu pai ia, porque meu pai não entrava. Aí eu tinha uma desculpa para ficar fora também com ele, papai, fazendo companhia com meu pai. Só que daí o discurso era outro, porque a maior preocupação do meu pai era o seguinte: a pior coisa que pode acontecer para um pai é ter um filho viado. Essa era a preocupação do meu pai. Eu várias vezes. Minha geração ainda era assim. Eu várias vezes eu pensei em sacanear com o velho e falar. Dá o cu uma vez só pra... Mas eu falei, não, o velho vai entrar em parafuso. Não adianta. Não adianta. Eu tenho muito nojo de homem, não dá pra... minha parte viada... Ele ia só falar, né? Ele só ia falar que era pra... Como muita gente diz, né? Minha porção mulher é sapatão e assim. Não. É uma outra forma de machismo escroto. Então, sim, isso é extremamente machista. Extremamente. Mas, assim... Não, peraí, o Marcelo tava contando a história lá. Era essa? Continua a história lá, tava boa? Do padre? Do padre lá, da igreja, que seu pai ficava na porta. Não. Daí era isso, imagina. Era sempre. Minha mãe... Eu achei que eu tava meio fantasma da expectativa, então me pegou aqui. Quando chegava, o pior momento que chegava nos períodos de religiosidade era quando chegava a quaresma. E daí tinha a reza do terço. Eita. Cara, eu fiz terço. Isso era. Você tinha que rezar, eu não lembro mais quantas Ave Marias no meio. Eu contava no terço, eu contava as bolinhas.
Mas no final, eu ficava rezando, literalmente rezando, porque chegou uma hora, eu começava a ficar cansado do negócio, então eu ficava... eu falava assim... Ah, tá, de fingir, né? Você tava fingindo, aí tava cansando de fingir. E rezando, pedindo a Deus para chegar a Salve Rainha, porque quando chegava a Salve Rainha, aí tinha mais 10 Ave Maria, um Padre Nosso, e matava o negócio. A sua reza era para acabar logo, né? Mas era Pai Nosso, Ave Maria, eu ergui os olhos ao Criador e pedia, pelo amor de Deus, Senhor, livrai-me dessa... Ou termina ou me leva. Você ficou falando de igreja, o Marcelo ficou falando de igreja, eu sempre conto aqui, né? A minha avó me levava na igreja e eu gostava de ir, por quê? Porque eu ficava só na igreja, lá olhando as menininhas lá, entendeu? E eu gostava quando minha avó, a gente sentava do lado de uma menininha, porque tinha aquela hora do beijo. Né? Sabe a hora que dá beijo? Pós Santo, a paz do Senhor. Era a minha hora favorita, que dava um beijo na pessoa do lado, assim. Não um beijo na boca, um beijinho, assim. Ou dava a mão, sei lá, um beijinho. Assim. Então, a hora que eu tava esperando... Igreja moderninha, cara. Como assim? Não tinha isso? Na igreja que eu frequentava não tinha essa história, não. A paz de Cristo? Cara! Não, tinha que ter, isso aqui não lembra. Olha que legal, as novas gerações aproveitaram melhor. Pelo menos tinha isso. Ósculo Santo, opa! A mulherada vinha com o beijinho no rosto. Era bom. Casto, bonitinho. Mas para um adolescente, pré-adolescente, cara, era o máximo que ia ter acesso. Então, olha...